o tema é as conquistas do caminho, né? Então, podemos começar. A Linaldo está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Linaldo. Eu podia passar bem sem essa informação, né? De que estava transmitindo online, não sei pra onde, esse negócio deixa meio tenso, né? Estava indo bem sem essa informação. Rodrigo? Agora tá. Bom, eu acho que eu já os vi, já cumprimentei um a um, mas boa tarde de novo. Eu pretendo ser sucinta. Às vezes fazer uma palestra sucinta, ela é mais difícil do que você ter que fazer uma de 4 horas, né? Você se sente muito mais à vontade para transitar pelo conteúdo. Bom, para quem não sabe, nós chegamos há 2 semanas do caminho de Santiago de Compostela. Nós fizemos em 32 dias. E a gente vem explorando esse tema, né? Vem explorando tudo o que nós conseguimos angariar dessa experiência. Foi uma experiência muito rica, muito interessante. Teve os eventos espirituais, que a gente já vem falando, não só na casa, mas lá na rádio, na vivência. E eu acho que nesse momento falar disso é secundário, porque nós ainda vamos discutir muito a esse respeito. Eu acho que vão surgir dúvidas. Eu acho uma coisa que ela é recorrente, todo mundo que sabe, tem oportunidade, vem nos perguntar. Meu pai, né, eu estava com meu pai recentemente, ele falou: tá bom, e você foi caçar o que lá? O que você tirou disso? Qual é o ganho dessa experiência? Que no frigir dos ovos, você vai contar o detalhamento do que foi. Quero saber, no resumo, o que saiu disso, né? Eu acho que essa é o grande interesse. Antes de falar das conquistas do caminho, eu acho que isso não teria tanto valor sem falar das dificuldades do caminho, né? Colocar, pelo menos tentar itemizar rapidamente tudo que a gente enfrentou lá para chegar a essas conquistas. Qual era o objetivo inicial em ir para lá? É uma experiência muito única, né? Eu tive a minha, o Ronaldo teve a dele, eu tive o meu ganho pessoal, que nada teve a ver com o ganho pessoal dele, e o caminho é assim. Ele é muito único e muito particular mesmo, né? São experiências ímpares, que o que aconteceu comigo não aconteceu com o outro, e nem com o outro, e nem com o outro, e assim vai. O meu objetivo em ir para lá, eu não tinha objetivo nenhum. Eu tinha em acompanhar o Ronaldo, porque ele tinha uma ideia fixa de fazer esse caminho, e aí ele falou: olha, eu vou, você pode estar comigo ou me assistir pela internet, pode escolher. Eu fiquei: então tá, né? Então tamo junto, vamos lá. E aí eu precisei de 3 meses para me organizar. Mas o desafio maior nesses 3 meses era não configurar expectativas, é não ir com uma ideia pronta do que eu queria enxergar lá, do que eu queria viver, o que as pessoas contam do caminho e o que aconteceu com elas, se eu posso criar uma expectativa que isso também vai acontecer comigo. Então, o maior trabalho foi impedir que esse processo começasse comigo, para eu ir com uma cabeça mais aberta mesmo, mais pronta para essa vivência. E aí, eu não sei se isso é possível, a gente abstrair assim, né, as nossas expectativas totalmente. Era uma experiência muito grande nessa fase da vida que a gente está, eu não esperava passar por isso. Então eu tinha uma expectativa master, né, que era estreitar os vínculos com a Sofia. Eu e a Sofia, a gente vem aí namorando com a mediunidade, ela me ajudando muito, contribuindo com a psicografia, e desde sempre isso foi uma preocupação muito grande para mim. A psicografia, ela começou quase como um terrorismo na minha vida. Eu não sei quantos jantares eu obriguei o Jorge e a Dora a comer em casa, porque eu precisava de explicação. Foi um sacrifício, né, Jorge? E eu precisava de explicação, eu queria informação, eu queria entender melhor o que estava acontecendo. E eu acho assim, em linhas gerais, a história da psicografia, né? A minha preocupação era com a responsabilidade do que estava acontecendo ali.
Eu não sei quantas discussões sobre animismo eu e o Jorge travamos, até ele me convencer dessa definição e eu jogar a toalha e falar, calma, que agora eu entendi, comprei a ideia, tamo junto, já entendi o lance do animismo. Mas a psicografia, para resumir, para a gente acabar com isso e voltar para o caminho, não é o Jorge vir me contar uma história que aconteceu com ele, alguma coisa legal, e eu falar, pô, isso é uma boa ideia para eu transformar em psicografia. E aí, de repente, eu sento na mesa e começo a escrever, com os mesmos termos que o Jorge usou, com tudo que ele me contou, e digo, olha que psicografia linda é essa, acabei de ler para você. Então, essa era uma preocupação incrível para mim. Isso não é psicografia, eu não entendo isso como psicografia. Isso é uma composição de texto primário. E que eu não queria chegar nem perto disso. Então a gente ficou falando de animismo há muito tempo, eu e o Jorge falou, calma, não é isso, relaxa, a espiritualidade vai se desenvolver. Calma, você não está entendendo, você está misturando tudo. E aí eu fui relaxando e entendendo melhor. A Fernanda, ela cobra muito e chama muito a nossa atenção nas entrevistas. Ela fala assim, Lindalva, a pessoa chegou para conversar com você, põe a mão no ouvido, fala assim, não quero ouvir, porque ela só vai falar para você o nome dela, o ente querido que ela quer aqui informação e não usa mais nada, porque tudo tem que vir desse desenvolvimento da psicografia. E aí, quanto mais eles falavam, o negócio ia ficando mais tenso, né? Porque você tem que refinar muito essa mediunidade para sair algo com sumo respeito para quem está ali vindo com o coração partido, dores que a gente conhece muito bem e querendo informação. Enfim, eu entrei nessa celeuma toda para dizer que esse era o meu propósito, refinar essa sintonia com a Sofia e realmente experimentar o ápice da concentração. Lá no caminho, não tem como você se distrair com qualquer outra coisa, não tem como. Você só está preocupado com a tua sobrevivência. Você está preocupado se a energia que você tem, se o que você comeu vai ser suficiente para você chegar no próximo ponto. Se tem água para você abastecer no seu cantil, ou se você vai passar muito tempo com sede. Você tem que passar o tempo todo focado nisso. Então, é caminhar e pensar, caminhar e pensar, caminhar e pensar. Não tem... Você não pensa em quem ficou na tua casa, você não pensa em familiar, não dá tempo de pensar em mais nada. Né? Nós passamos todas essas dificuldades, e mais um pouco. O Ronaldo passou todas essas dificuldades e muito mais, né? Porque ele teve problemas físicos, bolhas nos pés, problema no joelho logo no primeiro dia. Teve gente que teve picada de inseto e desenvolveu uma alergia terrível, né, durante o caminho todo, náusea, intoxicação, porque você come tudo que não presta no caminho, mas a fome é maior, né? E, enfim, aí isso vai acontecendo ao longo do caminho. Você percebe que tudo que você julgava que poderia ser previsível, não é. O caminho te mostra que não é previsível, a vida não é previsível, o dia de amanhã não é previsível, e cada vez que você tiver a ousadia de achar que pode ser, que você vai ter as informações necessárias para dar conta do que vier, o caminho vai lá e vai te botar de joelho, que ele vai dizer, peraí que você não entendeu a mensagem ainda, você não está no controle, a ideia é essa, você não está no controle. E eu vou tirar da tua mão cada vez que você tiver a pretensão em achar que está. Porque a ideia não é ter controle, mas é viver o momento, como ele se apresenta. O que de melhor você pode tirar de um luto? O que de melhor que você pode tirar? O que você vai aprender com a rasteira que eu vou te dar agora? Porque eu vou te dar essa rasteira, eu não vou te poupar. A vida é assim, a gente não passa sendo poupado das coisas, né? A gente é submetido a elas. Às vezes tem como se esquivar, mas não por muito tempo, né? E daqui a pouco algo acontece e você tem que lidar com aquilo. E aí, as dificuldades, o primeiro sofrimento é o albergue, né? Eu nunca tinha acampado na minha vida, nunca acampei. As pessoas, elas questionavam, como que você conseguia dormir num quarto com 50 leitos? Beliche, né? Com mais 49 pessoas dormindo junto. Muito protetor auricular, cansaço e
mais nada, porque você chegava em alguns lugares, era só isso que tinha, albergue para dormir. Não adianta você ter dinheiro. No caminho, o dinheiro não serve para nada. No caminho não tem doutores, não tem engenheiros, não tem quem tem o poder financeiro. Todos têm igual situação. Todos são submetidos aos mesmos desafios e passam as mesmas necessidades, os mesmos sofrimentos. Hoje eu quero comer bem, porque eu estou com vontade de comer uma massa elaborada. Tá, caminha, então você toma um ônibus para daqui a 60 quilômetros, porque aqui o que tem é isso, para você e para todo mundo. Então, ou você se submete, ou você se submete. Dormir em albergue. Nós tínhamos um guia muito simplista que dizia de onde a onde nós iríamos, né? O quanto nós iríamos caminhar. Aí a gente pensava, nossa, aqui tem um ponto de parada. Legal. Então, nesse ponto de parada, a gente vai tomar um café da manhã, nós vamos conseguir abastecer o cantil com água, aí você andava. Levantava de madrugada, caminhava 8 quilômetros, chegava naquele ponto de parada. Fechado. Porque é outono e lá, conforme o frio começa a se intensificar, as vilas vão fechando tudo. As pessoas mudam para a cidade mais próxima, entram em férias, passam 3, 4 meses lá e depois elas voltam para suas casas. Aí você chegava lá, 8 quilômetros, com fome, com sede, com tudo, o negócio fechado, você pensava, puxa, e agora? Agora é só caminhar mais 12 quilômetros, que aí você encontra um lugar com café. No dia seguinte, você olha o mapa e fala assim, nossa, o terreno é plano, vai ser ótimo amanhã, porque vai ser muito fácil. E na hora do almoço eu tô lá, já no albergue, tranquila. Chovia a água concentrada de um ano ia chover naquele dia. Era a chuva que vinha, que ia de todo lado, enxurrada, que só faltava te levar embora. Então, não ia ser simples, aquele dia não ia ser fácil. E o que você previu, o controle não está na tua mão. De novo. Tá bom. Aí passa o dia seguinte, aí você vê previsão do tempo, né? A gente tinha uma chinesa lá que ela era altamente tecnológica, ela falou, não, amanhã não vai chover, o trecho está tranquilo, porque é só 17 quilômetros, a gente caminhava de 25 a 30, né, por dia, só 17 quilômetros, a gente pode tomar café da manhã já, vamos estender, a gente já toma café da manhã lá. 17 quilômetros de subida íngreme e pedra solta. Pedra que se você quisesse caminhar um pouco mais rápido, você deslizava e ia parar lá embaixo de novo. Pedra úmida, enlameada, que ela te derrubava. E pedra. Subida, descida, 17 quilômetros. Ótimo, mas quero isso aqui e isso aqui. Então não adiantava. Cada vez que a gente pensava em pegar um atalho, no dia seguinte você ia pagar a conta do atalho do dia anterior que você pegou. Você podia tá contando com isso. A gente, no final, a gente até brincava. Nossa, a gente tentou dar um balão naquela parte do caminho, estamos lascados da manhã, né? Porque amanhã vai vir com força. E vinha. Era uma coisa impressionante, porque vinha. Eu acho que com isso, as conquistas do caminho, elas vão acontecendo conforme você vai se dando conta da razão por que você está passando aquilo, né? Do porquê de estar passando aquilo. A Sofia, que é bom, ela até apareceu, mas deu ar da graça dela, eventualmente, ajudou a mãe dela num momento muito difícil, no momento que eu adoeci. Eu não tive nada, absolutamente nada, mas eu peguei uma gripe, porque eu tomei muita chuva no dia anterior, então eu não tive bolha, não tive problema no joelho, não tive nada, mas essa gripe realmente ela foi muito forte e me derrubou, né? Eu fiquei febril, passei muito mal, foi o primeiro dia que eu tive vontade de vir embora, não queria saber de nada, e eu chorava e não queria mais saber de caminho, quem tinha inventado esse raio de caminho, eu queria ir embora. Aí a Sofia se apresenta a presença dela muito forte, me acolhe, me ajuda, diz para eu me acalmar que ela estava trazendo uma equipe espiritual, médicos que iam cuidar de mim e ela só esperava que eu conseguisse dormir. Era tudo que eu precisava fazer. A tua parte é dormir. Se você conseguir cumprir a tua parte, eu faço a minha, que é te entregar boa no dia seguinte. E foi o que aconteceu, né? Eu tive outras experiências com a Sofia,
Mas a Sofia, ela acabou tendo uma participação muito menor em detrimento do comparecimento do Benjamin. Né? O Benjamin, eu nem fico falando mais, não ficava falando o nome dele, falava que era o meu guia, meu protetor. Mas ele já escancarou o nome, né, Jorge? Agora a gente já conhece ele pelo nome mesmo, acho que ele não vai se aborrecer. Que ele é o meu guia, né? Ele é esse anjo da guarda, que está comigo, que me ajuda. Isso muito antes da Sofia ter partido. Ele conta algumas passagens, né? Ele é muito espirituoso, de vez em quando ele me chama de ingrato. E ele me fala de algumas passagens. Ele fala assim: você pensa que eu me apresentei agora, porque a Sofia não está aqui, e agora nós temos um trabalho juntos? Eu já estou com você há muito tempo, né? Você já está sendo direcionado há muito tempo. Aí ele falou assim: o que você me diz da fulana de tal? Aí me fala o nome de uma moça. É uma pessoa que foi me analisando durante muito tempo e nós viramos amigas. Depois ela se casou, eu fui no casamento dela, o Ronaldo, a Sofia foi no casamento dela, ela se mudou para Araraquara e aí ela ficou grávida. A Sofia estava já em coma quando ela foi me visitar no hospital. Foi a última vez que eu a vi. Ela vim te visitar, você sabe que eu estou morando em Araraquara, já estava com um barrigão assim. Isso foi no mês de junho, mais ou menos. A Sofia desencarnou em julho. Quando foi em dezembro, eu soube que ela estava passando por uma cirurgia, ela não estava passando muito bem, que eu atendi uma prima dela, né? Ela falou: sabe a minha prima, tal, então ela não está bem, passou por uma cirurgia. Eu falei: nossa, eu nunca mais falei com ela, né? Tem, sei lá, uns 7 meses que eu não a vejo, não falo com ela, tem tempo já. Ah, tá bom. Então, eventualmente, eu tinha notícia dela, mas assim, de longe. Em janeiro, num sábado de manhã, a gente estava tomando café, eu e o Ronaldo. Aí, do nada, eu olhei para a cara dele e falei: a gente tem que ir para Araraquara. Agora. Tem que ir para Araraquara agora. E ele, eu acho que... Eu não sei bem, eu acho que você é meio louco também. Meio doido. Você não pergunta nada, não questiona nada, né? Você só falou assim: é importante? Eu falei: eu não sei, mas ele tem que ir para Araraquara agora, saber da pessoa lá. Então, pega uma muda de roupa, porque eu acho que fazer bate e volta não vai dar, porque já é tarde. Enfim, a gente chegou lá, ela estava hospitalizada. Eu cheguei lá às 5 horas da tarde, não consegui vê-la, porque a família tinha acabado de sair do hospital. E eu conversei com os médicos, soube do estado dela, a família voltou, a gente conversou, eu fui para a casa dela e conversamos bastante, dei muito apoio para a família, a mãe e o irmão que estavam lá, conversamos muito. E aí a gente foi para o hotel à noite, descansar um pouco, daqui a pouco toca o telefone, era o irmão falando: olha, linda, eu estou precisando muito que você vá no hospital comigo, porque estão me chamando lá, eu não estou com coragem de ir lá sozinha. E vai eu e o Ronaldo para o hospital, junto com esse irmão, com essa mãe, e ela tinha desencarnado, né? Então faziam 7 meses que a gente tinha enterrado a Sofia, e a gente estava lá. O Ronaldo acompanhando o irmão para liberar corpo, para escolher caixão, para fazer tudo que tinha que fazer, porque o rapaz não tinha estrutura nenhuma para isso. Eu com a mãe, escolhendo roupa que ia vestir nela. A mesma coisa que eu fui obrigada a fazer com a Sofia, né? Escolhendo e fazendo todo um aparato lá, e eles perguntavam assim: como que vocês vieram parar aqui? Fui eu que dei a notícia para a família toda. Ela falava assim: legal, vamos te ver já há tanto tempo. Da onde que você despencou aqui, que você estava aqui na hora que a gente precisava, do jeito que a gente precisava? Eu falei: agora não é importante saber, vamos fazer o que a gente tem que fazer, né? E depois, até hoje, eles perguntam: mas da onde saiu a ideia que você não falou com ninguém, de uma hora para outra você estava lá? E aí tudo aconteceu, e se não fosse vocês ia ser muito mais difícil para a gente, porque os dois estavam bem sem chão. E o marido, então, esse aí tinha entrado num universo paralelo, não dava nem para contar com ele para tomar decisão, né? Ali o Benjamin lembrou e ele falou: deu muito trabalho para você entender, para eu fazer você entender o que você tinha que fazer naquele momento. A parte boa é que você é obediente, né?
Quando você escuta, você executa. Isso é o que a gente tem de bom, mas demorou para você entender que você tinha que ir para lá e que tinha que ser aquele dia. E ele cita outras coisas em que a inspiração foi dele, foi ele que me ajudou. 6 meses antes da Sofia adoecer, eu estava no banheiro de casa e ele me falou: olha, se prepara, porque a sua família não vai ser de 4 integrantes por muito tempo. E aí eu falei, agora eu estou ficando esquizofrênica mesmo, né? Porque além de estar pensando, ouvindo vozes, ainda penso sempre o pior. Imaginei meu filho mais velho, que estava começando a dirigir, comecei a pegar no pé do Vinícius, que eu virei uma sana na vida dele, né? E não era isso. Então, ele me fala de alguns outros episódios que ele já estava comigo, só que eu não conseguia ter essa afinidade, essa sintonia com ele, como ele precisaria. E durante o caminho isso acontece. Então, eu acho que a minha maior conquista, se eu pudesse escalonar, né? O Benjamin está no primeiro plano dessas maiores conquistas. Depois veio eu acho que eu ainda estava muito estigmatizada pelo controle. Eu sou capricorniana, eu preciso de segurança, meu negócio é chão, né? Não me manda pro mar que eu não dou conta dele, né? Então, ter controle me remete à segurança. Então eu preciso saber, eu preciso ter uma planilha financeira. Não vem com crediário que eu não vou querer fazer. Eu preciso, saber o que está acontecendo. Eu quero saber onde é que o meu filho está. Não me interessa se ele tem 23 anos. Eu quero saber. Então, eu achava que quando a Sofia tinha partido, que eu tinha desapegado. Falei, agora eu sou uma nova pessoa. Aprendi a desapegar, agora eu sou uma pessoa mais zen, esse negócio de controle eu já entendi que a gente não controla nada. Quando você assiste aos poucos alguém que você ama tanto indo embora, é uma impotência e você sente uma insignificância dentro de você que você deveria interpretar, né, que eu não estou nesse controle, eu não tenho esse controle. O que eu tiro disso? Porque se eu insistir no controle, eu vou quebrar a cara. Então, quando a Sofia partiu, eu entendi isso. Só que não, né? Porque aos pouquinhos, nos bastidores, você segue querendo se sentir seguro. Que ninguém mais vai partir, que ninguém mais vai te surpreender com uma pegadinha dessa, né? E aí o caminho, ele deixa muito claro isso. Quando a gente tentava prever alguma coisa e quebrava a cara, não, eu ainda estou na pegada do controle. Não, eu ainda estou insistindo no controle. O controle não existe. Não existe. Larga a mão desse controle. Tenta se apropriar e dar conta conforme as coisas vão acontecendo. Porque essa previsibilidade que te remete à segurança é um nome muito bonito, mas é controle. Então, desapega, que não vai adiantar. Eu acho que esse foi o aprendizado que demorou mais tempo, foi mais difícil para introjetar durante o caminho. O Rodrigo, na rádio, me perguntou se eu tinha feito muitas amizades espirituais. Eu falei que eu fiz, mas com os encarnados, não necessariamente com os desencarnados. E esse é um patrimônio, né? Bem-vinda, Nani, oi, Vilminha. Eles queriam entrar bem despercebido, quietinho ali, mas a gente está muito feliz que vocês chegaram, viu? Tá certo. Então, eu ia dizendo que esse patrimônio, que são pessoas que nós conhecemos e pessoas interessantíssimas, né? O caminho parece que ele é meio seletivo. Se a pessoa não tem um propósito real para estar lá, ele vai selecionando. Esse cara não fica, ele vai embora. Se ele não tem um propósito real, se a fé dele não vai contribuir para ele dar continuidade desses desafios, em pouco tempo ele desiste. A nossa turma inicial do albergue, 30% chegou até o fim, né? 70% nós nunca mais vimos ao longo do caminho. Então, você tem um patrimônio ali, e esse é o patrimônio. O grande ganho é o fator humano, é gente,
É gente que está caminhando com você, que está contando a história deles, e histórias incríveis, fantásticas, pessoas do mundo inteiro falando dos seus dramas, falando dos seus agradecimentos, porque tem gente que entra numa experiência dessa porque está tão cheio de gratidão por tudo que teve na vida, por todas as conquistas ou por uma graça recebida, que ele quer se submeter à peregrinação, porque ele acha que é o mínimo que ele pode retribuir, que ele pode fazer valer todas as graças que ele recebeu. Então é muita gente interessante, todos os dias, e gente do mundo inteiro. Exaustivo, porque você é obrigado a falar num idioma que não é teu. No caso, eu usava mais o inglês, o Ronaldo fala muito bem o espanhol, mas quando você está falando de intimidade numa língua que não é tua, eu não tenho vocabulário suficiente para isso, né? Quando você quer falar de dor da alma, quando você quer falar de luto, tem a história das bonequinhas. Quanto tempo eu tenho? Ninguém está medindo? 5? 5, 15? O que é? Como é que é? Estão me sabotando. Na dúvida, eu vou ficar mais meia hora. Então, eu estava falando sobre as dificuldades do idioma, né? Você ter um inglês social, oi, como vai? Tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Você já comeu? É uma coisa. Quando você quer falar de coisas que mandou aquela pessoa para o caminho, pelas razões que você também está lá, o que você passou, o que você pode contribuir, aonde está doendo, mas não é no pé, aonde está doendo na tua alma, falta vocabulário. E aí, o que impera nessa comunicação é o abraço, é o olho no olho, é andar de mão dada, porque aquela pessoa precisa sentir o calor da tua mão ali, e isso vai fazer diferença para ela. Então, essas pessoas que são, eu acho que fazem parte de uma família fraterna, né? A gente chamava lá, uma família fraterna que nós criamos, e pessoas que depois de um dia de caminhada, chega no albergue, o primeiro, o segundo, o terceiro dia, ele está falando assim, então, quando que você vai para a minha casa? Eu quero uma data, eu quero um planejamento. Não é que eu te passei o endereço e você vai quando você quiser. Não, vamos marcar sua passagem. Eu quero saber quando você vai. Então, ficava sério aquele negócio, aquela brincadeira ficava intensa mesmo, né? E era recíproco, era muito recíproco. Existe muita cumplicidade no caminho. A dor estabelece cumplicidade entre as pessoas, né? O sofrimento também. Então não é só no momento de tomar um vinho à noite e contar, né, como é que foi a aventura do dia. Mas o quanto você sofreu, eu também sofri. Então nós temos algo em comum. Isso estabelece uma proximidade entre a gente. Eu quero te ajudar, né? Teve um dia numa cidade de Buxcaneiro, nós chegamos, nós andamos sem café da manhã, para variar, 8 quilômetros até chegar no primeiro café que era nessa cidade. Paramos lá, uma pessoa maravilhosa, Maria, que nos atendeu, era a dona do café, tomamos o café e era hora de seguir viagem. Mas eu não queria seguir viagem. Olha, eu estava com preguiça, com ranço, eu não tinha nada, eu estava boa. Fisicamente eu estava boa, não tinha problema nenhum com a mochila, porque eu e ela já estávamos bem essa hora. Eu não queria seguir para frente. Aí esse daí ele fica sem saber o que fazer, né? Pra dizer, como é que eu atendo uma criatura que nem ela sabe o que ela está querendo? Esse é meu marido no caso. Vamos procurar um hostel para ficar aqui, porque o albergue só vai abrir 2 horas da tarde, isso era 8 horas da manhã. Vamos procurar um hostel. Aí entra no hostel. A energia aqui não tá boa, não gostei desse lugar, não vamos ficar aqui não. Aí entra em outra. Não vou nem passar da porta, porque eu não gostei desse lugar, não vou ficar aqui não. Vamos voltar pro café. Vamos voltar, porque eu me senti muito acolhida naquele café. A gente fica carente no caminho. Carente de alguém que te trate bem, de que te dê um bom dia mais acalorado, né? Eu quero voltar para o Café da Maria, aí pronto, voltamos para o Café da Maria. E eu acho que a gente só voltou para o Café da Maria porque o Ronaldo tinha que cuidar do pé de uma alemã que estava lá. Uma senhora alemã que estava com o pé num estado
que dava dó de ver. O pé todo dilacerado, sem um curativo na bolsa, sem uma farmácia aberta, porque na maioria dos lugares era assim, ou não tinha ou estava fechado. E ela não tinha condição de dar mais um passo para frente. Ela com o pé numa banqueta lá, aí ele falou assim, nossa, você viu o pé dela? Eu falei, vi, você tem um primeiro socorro aí, vai, o que você mais sabe fazer é curar de bolha, né? Vai lá curar bolha que você está especialista já. Ele falou, nem fala o idioma dela, não precisa falar, chega lá com o teu kit que ela vai entender. E ele começou a cuidar do pé dela, da ferida dela, começou a fazer asepsia no meio do café. Todo mundo comendo, tomando café. Daqui a pouco eu vi que ele colocou o iodo na mesa de uma outra moça que estava com o croissant do lado. E ninguém liga, sabe? Eu chamei a atenção dele e falei, o iodo lá na mesa do croissant, né? Ninguém liga, porque quem está ali também é peregrino. E também sabe que aquilo é muito importante para quem está com a dor, né? Aí tá bom, cuidou do pé da mulher, ficou tudo bem, ótimo, aí a gente seguiu viagem, né? Aí nós fomos para Leão, aí deu tudo certo. Então tem muitas coisas curiosas no decorrer do caminho, né? Muitas coisas interessantes, muitas coisas curiosas, as experiências espirituais que aos poucos a gente vem contando lá na casa, a gente já falou lá na rádio. Para mim também se revelou como um grande patrimônio, tem coisa que eu estou tentando entender até agora, coisas que foram realmente fortes e às vezes eu chego a duvidar se elas foram reais. Eu precisava registrar no dia, né, mandar mensagem para todo mundo, porque eu falei, se eu deixar por mim, eu vou duvidar cada vez mais e vou invalidar essa experiência. Então, para não correr esse risco, eu vou compartilhar com todo mundo agora, que foi a experiência da Cruz de Ferro. Bom, as conquistas do caminho é isso. É a gente ir observando como o caminho se apresenta para você. O que ele quer te mostrar, porque ele não está pronto. Ele não está pronto para você ir lá e usufruir dele. Ele vai ser único para você. Ele vai se apresentar da forma como você precisa, o que você precisa extrair dele. E eu precisava extrair isso. Eu voltei tem uma amiga que fala assim, nossa, você voltou com o coração cheio de amor, mas com a língua radioativa, né? Porque eu acho que eu voltei com uma certa intolerância, porque eu estou com pressa. Eu estou com pressa de fazer as coisas, eu estou com pressa de que as pessoas venham comigo. Eu estou com pressa de fazer diferente, o que antes eu só fazia bobagem. E aí ela comentou, né? Eu não sei qual foi a resposta malcriada, certamente malcriada que eu dei para ela. Ela falou assim, o coração está cheio de amor e boa vontade, mas a língua voltou radioativa, né? Eu falei, o caminho não foi um milagre também, né? Vou ter que ir lá outras vezes, vou ter que seguir essa peregrinação aí. Bom, as conquistas, eu acho que elas passam por aí. É a gente tirar o proveito do calo mesmo que te aperta literalmente, qual é o teu calcanhar de Aquiles, porque o caminho vai mostrar isso para você. Eu escrevo, eu acho, para o Jorge, não sei se eu chego a falar isso, mas tem uma frase, logo no começo do caminho as pessoas têm uma necessidade de deixar registrado lá o que elas pensam, o que elas acham, né? E tinha uma pichação logo no começo. Eu nem dei muita atenção, porque falei, deve ter sido algum adolescente insolente que fez isso. Mas o conteúdo era muito interessante. Ele falou, olha, se você tem a expectativa de que o caminho vai revelar algo surpreendente que você ainda não sabe a teu próprio respeito, pode desistir. Não é essa a ideia. Ele vai deixar bem claro não o que você é, mas tudo o que você não é. Então, você vai sair daqui provavelmente sem saber ainda de muita coisa, mas você vai ter muito bem definido tudo que você não tem e não é. Então, eu acho que essa pegada mesmo de humildade, de voltar para o corpo, né? Voltar para o corpo e pensar, não é para ter controle. O controle não é o exercício da hora, não é o exercício da vez. Tem que desapegar mesmo. Vamos ver o que sai disso, vamos ver como é que a vida se apresenta. O patrimônio continua sendo o fator humano.
É gente que agrega na nossa vida, é gente que nos faz feliz, que nos traz novidade, que contribui para o nosso amadurecimento e crescimento. É só gente, é gente que a gente precisa ter por volta, né? Em volta, é esse movimento. Bom, eu acho que é isso. Tem muita coisa para falar, mas não é a intenção explorar tudo de uma vez só, e a gente acho que vai ter outras oportunidades. Espero que vocês possam ter tido uma ideia do que aconteceu conosco, do que a gente ainda está digerindo, porque acho que daqui a um ano a gente ainda vai estar fazendo elaborações do que aconteceu lá. E espero que tenha sido... Ninguém dormiu, eu vi que ninguém dormiu, todo mundo ficou prestando atenção, isso é bom, né? Então é isso, obrigado, viu, pela atenção. Era para nós termos feito o intervalo antes, mas como o Hernando não tinha chegado, viu? Nós deixamos para fazer agora o lanche fraterno. Não, é agora que é o lanche fraterno. Então a gente vai dar um tempinho, daqui a uma meia hora a gente volta novamente aí para vocês que estão nos ouvindo.